nós vamos fazer um passeio nestas coisas todas. Tá bom assim? Então vamos efetivamente começar o nosso grupo. Você vai ler Lucas capítulo 19. De 1 a 10. De 1 a 10. Amém? Você deixou sua Bíblia aqui. Eu sei. Deixa eu ler. Ele já deixou em casa, tá Só não esquece a cabeça porque Isso. já está pregada no cu. Lucas, vamos lá, gente. Lucas capítulo 19. Quem tem a Bíblia da Maria? Página 1374. 1374. Ela vai ficar batendo. Deixa eu colocar uma coisa aí. Tá vendo? Pode colocar a bolsa aí. Isso. Aí Bom não que a vai gente subir. já usa na cabeça. Tá aí, bom. Em 20 de 11 de 2012, nós... Isso, é isso mesmo. Isso mesmo. Oi, Jorginho. Aleluia. Então vamos lá, gente? Pode começar? Pode. Lucas 19, de 1 a 10. Isso, bem Zaque- forte, bem alto. Tá. Zaqueu recebe Jesus. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: Hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é o filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Glória a a vós, vós, Senhor. Senhor. Falei errado. Isso, tá bom. Gente, eu queria que vocês prestassem atenção nos personagens. Nós temos Zaqueu, nós temos Jesus, nós temos a multidão e nós temos os outros. Não é isso? Quem? Quem são os outros? Os outros são aqueles que murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se na casa do Pecador. pecador. Esses são os outros. Então vamos lá de novo? Quais são os personagens? Zaqueu, Jesus, a multidão e os outros. Os outros. Não é isso? Então, eu gostaria que vocês fizessem uma empatia e se colocasse, empatia é isso, se colocasse: eu sou Zaqueu, eu sou a multidão, eu sou os outros. E procurem em cada personagem que você vai incorporando, procure encontrar Jesus. Eu como multidão, encontrando Jesus. Eu como Zaqueu, encontrando Jesus. Os outros, encontrando Jesus. Para que nós possamos tirar daqui o que realmente
este Evangelho está nos dizendo. Nós podemos ter passado por este Evangelho N vezes, mas todas as vezes vai nos dizer coisas novas. Nunca vai nos dizer a mesma coisa. Sempre vai ser nova a mensagem que vamos tirar daqui. Porque nós sempre nos encontramos diferentes. Podemos estar num dia em que eu já li isto, eu podia estar triste, rancoroso, podia estar alegre, podia ter perdido alguém, podia ter passado num concurso maravilhoso. Então, tudo isso aqui vai dizer para nós coisas diferentes que vão de encontro ao nosso coração agora. Nunca é uma mensagem de ontem, sempre é uma mensagem agora. Então, presta atenção, Jesus está passando. E Lucas coloca Jesus sempre a caminho de Jerusalém. Se nós olharmos, Jesus está a caminho de Jerusalém, sempre. Lucas tira Jesus da estática, ele não é estático, ele é dinâmico, mas a dinâmica impele Jesus para Jerusalém, para o cumprimento das promessas do Pai. É o que Lucas faz. Neste caso, Jesus entra em Jericó. E ele estava atravessando a cidade. Aí começa a história. Havia um homem muito rico chamado Zaqueu. O que vocês tiram? Então, nós somos Zaqueus. Nós somos Zaqueu, tá? Jesus está atravessando São José dos Campos. Eu sou Zaqueu. Cada um de nós é Zaqueu. Qual é a atitude de Zaqueu? Qual é a nossa atitude diante da percepção de que Jesus está passando? Eu lembro até que veio na minha cabeça, quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Estão lembrados dessa música? Então, a ideia é nós, na percepção de que Jesus vai passar, está passando, eu, Zaqueu, Quero enxergar. quero vê-lo. Não é isso? Quero vê-lo. Mas esse querer vê-lo significa o quê? Eu quero vê-lo porque eu reconheço nele Deus, eu quero vê-lo porque reconheço nele profeta, eu quero vê-lo porque eu preciso dele, porque eu estou em dificuldades, eu quero vê-lo porque eu estou com curiosidade. Está passando aí, dizem que ele é fenomenal, eu não estou fazendo nada mesmo, eu quero vê-lo. Mas a multidão é tão grande, é tão grande, e eu sou tão pequeno que eu não consigo vê-lo. É preciso que eu vá a um lugar alto, no caso aí é um sicômoro, e ele sobe. Né? Primeiro árvore. Sicômoro é árvore. Sicômoro é uma É árvore. uma árvore. Sicômoro é o nome da árvore que ele subiu. Em alguns lugares você vai achar até figueira, que ele subiu numa figueira. Mas é o sicômoro, está lá. Então, nesse caso, Zaqueu sobe ao sicômoro. Mas qual é a vontade de Zaqueu ao subir ao sicômoro? Está no texto. Enxergar Jesus, né? Ele queria ver Jesus, mas por Curiosidade? curiosidade. Não existe aí na leitura Nada. nenhum reconhecimento de Zaqueu com relação aos sinais e prodígios de que Jesus fazia. Ele sabia que era extraordinário, mas ele não era testemunha de nenhum evento extraordinário que Jesus tenha praticado.
Então ele foi movido pela Curiosidade. curiosidade. Tá bom. De repente, ele sobe, se coloca numa posição de que ele queria ver Jesus. O que acontece? Jesus chama ele. Jesus vê Zaqueu. Jesus, e olha, a Bíblia está dizendo, Jesus olha para cima. Jesus olha para cima, vê Zaqueu. Não diz que Zaqueu viu Jesus, mas diz que Jesus viu Zaqueu. Ele subiu para ver, mas na realidade o que fala é que Jesus que viu. E é interessante. Essas coisas todas é que é bacana você ver quando as verdades são reveladas para nós. As nuances em que se vai colocando nas palavras e a forma como o texto sagrado nos é apresentado. Zaqueu sobe, mas quem vê Zaqueu é Jesus. O que me chamou a atenção é que ele fala assim, ó, desce depressa porque é preciso que eu fique em sua casa. Não é Zaqueu que convida Jesus para ir ficar. Jesus fala que a palavra é bem assim, é bem bacana. É preciso que eu fique na sua casa. É isso mesmo. Quando Jesus enxerga Zaqueu, Zaqueu que por curiosidade queria vê-lo, agora ganha um hóspede. Ganha um hóspede. E a Viviane coloca textualmente o que diz a Bíblia. Desce depressa. Eu tenho pressa em me encontrar com você. Hoje nós vamos... O que está dizendo? Cear na sua casa. Hoje nós vamos nos encontrar na sua casa. Não é isso? Isso. Jesus já conhecia os aqui? Não. Não. Como que ele chama pelo nome? Hein? E como que ele chama pelo nome? Para você ver as nuances do Evangelho, não é? Zaqueu, desce depressa. Ele podia ter dizido. Ei, você aí, desce depressa. Mas o texto bíblico diz, Zaqueu, para mim não é importante se Jesus sabia ou não. O importante é que, ei, você aí desce depressa, e esse aí desce depressa é Zaqueu. Então não existe a necessidade, Jorge, de textualmente colocar Jesus como conhecedor de Zaqueu. Mas você pode colocá-lo como conhecedor de tudo. Então, eu diria bem isso. Talvez ele não conhecesse, não sabesse o nome, mas ao escrever, Lucas colocou dessa forma. Eu entendo assim. É isso mesmo. Lucas colocou Zaqueu na boca de Jesus. Como você entendeu? Não foi Jesus que falou Zaqueu, mas Lucas coloca Zaqueu na boca de Jesus. Zaqueu, desce depressa, que hoje é necessário que eu encontre você na sua casa. É isso. Então, mas diante da multidão, por que ele foi escolher Zaqueu e não uma outra pessoa? Então, certamente ele queria uma transformação de Zaqueu, alguma coisa... Porque toda a vinda de Jesus, olha bem, é bom que nós nos colocamos. Por isso, eu como Zaqueu, fui beneficiado pelo chamado que Jesus fez para mim. Eu, como Zaqueu, sou conhecido de Deus. E Deus tem meu nome escrito nas palmas da mão dele. Lembra lá Isaías? Eu tenho teu nome escrito nas palmas de minha mão. Isso que eu queria dizer. Por que ele chamou por Zaqueu o nome? Ele não conhecia. Isso. Para diferenciar, Jorge. Ele já tinha o procedente, né? Ele já tinha a intenção. Era Zaqueu que ele estava procurando. Eu vou dizer o seguinte, olha bem, nós podemos até dizer, lembra quando eu falei da multidão? Ele não quis a multidão, ele quis, entre a multidão, Zaqueu. Ele não quer o nós, ele quer você.
Ele me quer, é o meu eu. E aí também está dizendo, é preciso que eu vá à sua casa. Né? Isso, é preciso que eu me encontre você na sua casa. Olha bem, pega o que está escrito aí. Dá a entender que Zaqueu, ele já desce entrou lá. depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Dá a entender que ele já estava indo lá para buscar Zaqueu, para conversar com Zaqueu. Ele já estava Não dá sondando. para entender, não, Jorge. É isso mesmo. Não, a percepção é de que a vinda de Jesus foi para Zaqueu. Pode ser qualquer um, né? Sou eu. Tá pondo, você Eu? tem que se pôr no lugar dele. Sou eu. É você. Então Jesus veio para mim. Esta é a colocação que nós devemos ter quando nos colocamos no lugar de Zaqueu. Nós somos privilegiados porque Jesus veio para mim. É para o meu eu. Né? Ele não veio nem pelo da direita, nem pela esquerda. Ele veio para mim. E me chama pelo nome. Pode ser João, Joaquim, Mané, Zaqueu. Esta é a percepção. Uma outra coisa interessante é a multidão. O que é a multidão? A multidão é aqueles que aplaudem, aqueles que sorriem, que batem palma, são aqueles que gritam, crucifica-o, são aqueles que são manipulados, são aqueles que são levados. Zaqueu, neste caso, não fez parte da multidão. Ele se isola para ver Jesus e sai, não é? Ele não desistiu. Ele era pequenininho, podia ter desistido. Não dá para ver mesmo. E tem outra coisa que nós não percebemos. Zaqueu não precisava de nada. Ele era muito rico. Ele não tinha necessidade de nada. Ninguém disse que ele é leproso, ninguém disse que ele era aleijado, ninguém disse que ele era um desqualificado. Ele era muito rico. Não precisava de nada. Mesmo assim, movido pela curiosidade, foi elevado, se elevou e encontrou com Jesus. Não foi ele que o viu, mas foi Jesus quem o viu. Tá. Então, nós olhamos Zaqueu, nos colocamos no lugar de Zaqueu, e eu quero que vocês não saiam da posição de Zaqueu. Vocês são Zaqueu. Eu sou Zaqueu. Aí, os outros vão dizer assim, Zaqueu recebe Jesus. Os outros vão dizer, que isso? Ele vai se confraternizar, jantar na casa de um pecador? Que absurdo! E tem alguns que dizem, se ele fosse realmente um profeta, ele saberia de que Zaqueu é pecador. Então, no entanto, ele está lá na casa de Zaqueu. Os outros. Quem são os outros? Vocês querem colocar na posição dos outros? Também somos nós, também sou eu. Aquele que critica, aquele que fala mal, aquele que julga os outros, aquele que tem ideias pré-concebidas sobre o outro, aqueles que são nossos irmãos de sangue, que não admitem a sua conversão, e vão dizer assim, o fulano de tal, que isso, eu conheço, pilantrão, sem
carola aí, ir na missa. A consciência vai estar muito pesada mesmo. São os outros. São aqueles que não admitem que você tenha encontrado Jesus. Por que eles não admitem? Porque Eles nós não encontraram. fomos contra-testemunhos por muito tempo. E nós fomos canais de desgraça por muito tempo. Ele não nos conhece hoje, mas ele nos conhece No passado. o passado, o ontem. E o passado condena. É verdade. Então nós somos condenados por aquilo que nós fizemos e não pelo aquilo que nós somos. E Jesus olha pelo aquilo que nós somos e não se importa com aquilo que éramos. Olha a diferença. Nós humanos ficamos no passado. Jesus é presente. Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Estão lembrados disso? Então, se nós olharmos, então, Jesus vai de encontro a Zaqueu, mas vai de encontro para dar a Zaqueu uma vida nova. Esta oferta é feita para nós hoje, aqui e agora. Oportunidade. Ele está dizendo, ei Zaqueu, Malaquias, ei Zaqueu, Jorge, Viviane, Edna, Vera, Oportunidade grande. nós todos nós temos oportunidade de aceitarmos esta vida nova ou não. Zaqueu recebe em sua casa Jesus. Mais importante do que comida, esta casa significa um encontro pessoal com Jesus. Não a casa de pedra, mas o coração de Zaqueu encontra com o coração de Jesus. E quando o coração de Zaqueu encontra com o coração de Jesus, não importa os outros. Os outros são terceiro plano. O importante agora é a vida nova que se oferece. E o que faz Zaqueu? Senhor, vou dar o quádruplo daqueles que eu prejudiquei. Senhor, e ele começou sem que Jesus pedisse, hora nenhuma Jesus impôs a ele regras, hora nenhuma Jesus disse para ele o que ele deveria fazer. Zaqueu espontaneamente começou a colocar Deus em primeiro lugar da sua vida e deixar em segundo plano suas riquezas, as suas posses. Hoje então entra Jesus na casa de Zaqueu, porque uma casa cheia não havia lugar para Jesus. Uma casa que se esvazia do mundo, que se esvazia dele mesmo, tem lugar para Jesus. Amém. Esta é a colocação. Então Zaqueu começa a se desfazer dos seus apegos. Ele era muito rico. E o que Jesus termina dizendo para ele? Hoje, leia, hoje entrou a salvação nesta casa. Portanto, também este é o filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Hoje, então, entrou a salvação nesta casa. Que casa? Não é a casa do tijolo, não é a casa de pedra. Zaqueu. É Zaqueu, templo vivo do Espírito Santo. Hoje entrou na casa, Zaqueu, no templo vivo, que é Zaqueu, a salvação. Olha, hoje entrou a salvação na casa de Zaqueu. Eu fico assim, como é que pode ser tão rica, né? A mensagem. Uma coisa escrita há tanto tempo atrás, que pode trazer
tantas maravilhas para que nós hoje nos sintamos chamados a sermos um com Ele, e só somos um com Ele se os nossos apegos forem colocados em segundo e terceiro plano. E nós colocarmos Deus realmente em primeiro lugar. Hoje, realmente, entrou a salvação nesta casa. Porque o Filho do Homem veio buscar os que estavam perdidos. Qual é a leitura que nós deveríamos, antes do Evangelho, proclamar? Lembra? Em Atos dos Apóstolos, não, em Apocalipse, no capítulo 3, é a mensagem a Sardes e a mensagem a Laodiceia, que vai dizer assim: eu conheço as tuas obras. Pensas que estás vivos, mas estás mortos. Eu não achei as suas obras perfeitas diante de meu Deus. Vai e consolidas o resto que ia morrer. A partir de agora, você tem uma chance. Até aqui você desperdiçou. Até aqui você acha que você está vivo, mas você está morto. E eu te ofereço a oportunidade de você realmente viver a partir de agora. É o que Zaqueu fez. Até naquele momento, muito rico, não precisava de nada, até encontrar Jesus. Quando ele encontrou Jesus, ele encontrou tudo. E tudo que ele tinha ficou nada. Tudo de antes, trocado por Jesus, e você coloca o tudo como nada. Porque Jesus é o tudo. Então, se nós voltarmos aí em Apocalipse, lá no capítulo 3, agora na mensagem a Laodiceia, vai dizer assim: nem frio, nem quente. Aliás, desculpe. Frio ou quente, morno, vou vomitar-te. Não dá para você ficar, não é, no meio. Você tem que decidir para onde você vai. Então esta é a hora da decisão. E quando nós fizermos a opção por Jesus, vai acontecer o que aconteceu com Zaqueu. Peguem em Apocalipse 3, no finalzinho. O que está dizendo? Eis que estou à porta e bato. Está lembrado? Apocalipse, capítulo 3, 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Vou ler para vocês. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Não foi isso que aconteceu com Zaqueu? Ei, Zaqueu, desce depressa. É preciso que eu fique com você hoje, que eu entre na sua casa hoje. O que é isto? O que é isto? Ele está dizendo assim: ei, Zaqueu, eu estou à porta e bato. Abra esta porta, porque é preciso que eu hoje tenha um encontro pessoal com você. É preciso que nós possamos cear juntos. Diz assim: entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. E outra coisa interessante é que Zaqueu não pensou duas vezes, né? Não titubeou e foi. Isso. Não. Jesus deve. Olha, seu velho, Jesus devia ser fantástico. Porque os encontros com ele são como se a pessoa ficasse hipnotizada. Meu Deus do céu, não dá para descrever o encontro com ele.
ele deveria ser uma coisa fantástica. Lembro do episódio, por exemplo, lá, João escrevendo sobre Jesus. Eles eram, João e André, eram discípulos de João Batista. Quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, e aponta Jesus, André e João vão ao encontro de Jesus e dizem assim, onde moras? Jesus disse para ele, vinde e vede. Eles foram para nunca mais voltar. Neste encontro com Jesus, André e João ficaram tão entusiasmados com Jesus que depois do encontro saem à procura de Simão. Simão, achamos, como se tivesse alguma coisa perdida, né? Achamos aquele que a Escritura fala. E leva Simão a Jesus. E Jesus, olhando Simão, diz, tu és pedra. Tu és pedra, Pedro. E eles não voltam mais, eles ficam com Jesus. Então, este encontro pessoal é que muitas vezes nós pensamos que fazemos, mas não fazemos. Porque não o colocamos como o primeiro lugar, como o importante. Eu não posso dizer, sem mim nada podereis fazer. Eu não me enquadro dentro deste time que reconhece Jesus como Senhor e Deus, e eu não me coloco na plena dependência dele. E eu fico na dependência de mim mesmo. Eu fico naquele, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, tenho saúde, mulher bonita, filhos saudáveis, eu não preciso de nada. Então, ele diz assim, puxa vida, como você é ignorante, como você é pobre. Hoje mesmo pedirei conta da tua alma. Com quem ficará seu tesouro? Então, essas coisas todas é que tem que nortear o nosso relacionamento com Jesus. Eu vou a Jesus porque a vovó mandou, porque o papai mandou, porque eu faço isso por tradição, porque eu sou católico, nasci numa família católica, então as minhas manias, ou os meus costumes, são todos costumes católicos. Então, por que você vai à missa? Por que nós estamos reunidos aqui? Qual é a razão do nosso porquê estarmos aqui? Ou porquê irmos à missa? Qual é a razão? Então nós vamos descobrir que realmente nós precisamos melhorar e melhorar muito. Muito. Mas muito mesmo. Porque o meu eu não é o eu do Zaqueu. Porque eu não tenho coragem de me desapegar. Eu não tenho coragem de abrir meu coração para que Jesus entre e faça morada. Eu fico com ele como meu vizinho. A hora que eu preciso dele, eu pego. Eu sei, ele está tão pertinho de mim que eu grito socorro, ele vai me ouvir. Eu não me faço um com ele. O grande encontro com Jesus é aquele que faz de você Jesus. Guarda isso. Eu também preciso guardar isso. O encontro com Jesus é aquele que faz de você Jesus. Eu diria que não preciso nem guardar, eu preciso praticar. Mas se você encontrar Jesus e ele em você, e você se fizer Jesus, você é o pleno cumprimento da lei.
Porque você é amor. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta, tudo perdoa. Não busca seus próprios interesses, não é escandaloso. O amor é bondoso, o amor é alegre. Porque você é Jesus. Você tem que ser isto para o outro. Você tem que ser isto para o outro. A prática de ser Jesus para o outro passa pela outra face. Passa pelo perdão 70 vezes 7. Aí você fala assim, meu Deus, meu Senhor e meu Deus, tenha piedade, misericórdia de mim, porque eu sei e não faço. Eu entendo, mas eu não multiplico. Eu coloco ainda as minhas razões na frente do seu chamado. Eu tenho outras prioridades. Eu tenho agido na minha vida como os outros. O que fizeram os outros? Foram aqueles que ficaram condenando Zaqueu. Por que ele não foi na minha casa? Aquele lá é um adúltero. E eu não sou. Em vez de ele jantar comigo, ele está jantando lá. Se ele fosse realmente Deus, ele saberia que pecador que ele era. Aí Jesus disse, eu vim para aqueles que estavam perdidos. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. É o encontro de Jesus com o necessitado. Quem é que precisa de médico? É o doente. Fato real. Quando eu estava em Volta Redonda, e por eu ter trabalhado 12 anos lá, eu fiz vários amigos. E a firma que eu trabalhava continuava lá, CSN Cobrap. E os meus colegas de trabalho continuavam lá também. Não todos, mas muitos deles. E de repente, durante a pregação, eu via os rostos conhecidos. E eles não foram por Jesus, mas foram para ver se eu que estava pregando, realmente era eu. Eles estavam vendo, será que é ele mesmo? Vamos ver se é ele. Não é possível, aquela megera, não é possível, aquele... ele não é aquele que andava com a gente, era. Ele não era aquele que aprontava, era. E agora está ali em cima, tá. Gente, e saía comentando. Não é possível. O mundo vai acabar. Porque não é possível. E quantas pessoas iam para realmente testemunhar de que eu, que era o desnaturado, estava agora pregando. Então, é que Jesus é esse que aceita esse pregador. Né? Que coisa mesmo. Então, eu experimentei isso na carne. E não foi uma, nem duas, nem três. Mas foram muito mais vezes. São os outros, né? São seus outros, né? É, os outros. Sacerdotes iam e se infiltravam no meio da multidão. Vários sacerdotes. Não uns, vários. Para verificar o porquê que o grupo enchia e as igrejas estavam vazias. Tinha alguma coisa? Então eles que precisavam descobrir. Alguém chegava e dizia assim, o padre está aí. Quem que é o padre fulano de tal? Glória a Deus, ele está aí, tudo bem. Não é verdade? Então estas coisas todas, nós temos que levar em consideração de que Jesus faz a obra dele se você deixar. Se você abrir as portas. Eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, eu e meu Pai, e nós cearemos juntos. Você quer bater? Você quer abrir a porta? Porque bater na porta, toda terça-feira ele está batendo. Bater na porta, toda Eucaristia ele está batendo.
Bater na porta, quando você vai ao freio, ele está batendo. Bater a porta não significa somente na terça-feira. Bater a porta é quando você se recolhe na sua casa e, na intimidade com Ele, reconhece Ele como Senhor e Deus da sua vida. Este é o verdadeiro encontro. Então, como Ele veio para os pecadores, que tal a gente conversar com Ele? Eu acho que Ele veio para nós. Nós não estamos aqui? Tem muita gente aí. E esses que estão por aí, talvez não precisem. Mas nós estamos aqui porque nós somos os piores mesmo. Nossa. Nós somos os piores. Porque ele escolheu os piores, colocou aqui. Então, ele está dizendo, olha, turminha, resto, eu quero que vocês hoje abram as portas. Porque eu os considerei os piores de São José dos Campos. E eu coloquei-os aqui hoje. Até gente que não vinha, apareceu aqui hoje. Né? Então, ele foi e catou o Jorge. Jorge, vem cá, você está merecendo ir lá, você piorou muito. Então, a ideia que eu faço deste encontro é porque se ele quisesse que esta sala transbordasse de gente, nós estávamos pregando lá fora. E não aqui dentro, de tanta gente. Mas ele reservou este tempo e este espaço carinhosamente para que nós possamos chamar um ao outro pelo nome e sermos irmãos verdadeiros de um e do outro. Para que nós possamos verdadeiramente nos encontrarmos com Ele. Porque na multidão ninguém encontra. Ninguém. E não se importem com os outros, porque eles vão querer acabar com você. Porque eles só olham os defeitos. Porque eles conhecem aquilo que você fez. Às vezes que você magoou, às vezes que você aprontou. E eles não reconhecem esta nova vida. E às vezes eles atrapalham até a sua caminhada. E muitas vezes tiram você da sua própria comunidade. E muitas vezes afastam você da sua própria família. Os outros. Seu Jackson, aproveitando que o senhor está falando, que eu acho que uma coisa que eu acho que foi interessante, eu ouvi do Malaquias, o testemunho dele no final de semana, eu queria que ele colocasse aqui para o senhor, porque vem muito de encontro com o que o senhor está falando, o que falaram para ele. Né? Eu acho que você podia colocar bem da questão da missa, que você, a oportunidade, só para ver se é isso que o senhor já está colocando, que eu acho que é legal. Se você quiser, é que eu me lembrei disso. Eu estava Fala falando alto. do meu trabalho, né? Falando do meu trabalho. Tem uma pessoa lá que ela gosta muito de tomar cerveja. Sei. Não sai quase todo dia, meu. Bebe muita cerveja. E ela descobriu que eu estou indo na missa todos os dias. Né? E veio falar comigo. Mas, por que você vai na missa todos os dias? Eu falei, não, eu vou lá porque Deus faz muito bem para mim. É isso que eu estou indo. Estou indo porque depois que eu descobri Deus, é maravilhoso. Ela fala, mas todo dia, minha coisa é você. Você não sai daqui todo dia viciado na cerveja? Eu viciei por causa de Deus. Eu vou atrás de Deus, que é um negócio bom. Agora você vai atrás da cerveja. Você não gosta da cerveja? Gosto. Então, você não vai todo dia lá da cerveja? Que legal. Uma boa resposta, né? Eu vou atrás de Deus, que é um negócio que, pra mim, está sendo maravilhoso. Então eu não posso deixar do negócio bom por mim. Se a cerveja é boa pra você. Acaba a conversa, não acaba. Não, na mesma hora saiu. Acaba a conversa, acaba. Gente. Tem um filme novo que E é bem o que o senhor está falando, né? Que é tirar a pessoa, eu falei, mas que tá tira. vendo como o mundo quer tirar a gente do nosso caminho, quer tirar você do caminho que. Porque está se incomodando, está incomodando a pessoa.
Né? Como se estivesse incomodando a Mas pessoa. nós, ao fazermos a opção por Jesus, nós incomodamos. Existe um filme que, se vocês puderem, assistam, comprem. Deus não está morto. Deus não está O morto. título é esse. Deus não está morto. É um Mas livro sábado, muito bonito. mas sábado também nós vimos um testemunho muito forte de Deus. Estava eu, Viane e Jorge. Jorge também estava junto. Nós fomos tomar café cedo, uma pessoa sentou na frente meu e da dele. E já começou a chorar. Não, eu estou desistindo da minha vida, porque isso, porque aquilo, a Viane se desesperou. Ainda precisa contar para todo o grupo, porque isso, porque Não, não é aquilo. contar do Para grupo. chamar uma pessoa para ajudar ela. É que eu fiquei preocupada porque ela falou assim, nós sentamos na frente dela, posso completar? Pode. E daí ela pegou e falou assim, eu falei assim, ela se apresentou, eu nunca vim aqui, eu tô vindo, tá agora. E daí começou a chorar. Começou, eu falei, mas a senhora tá no qual grupo? Eu falei, tá no grupo tal, então nós estamos juntas, nós vamos trabalhar juntas. E ela chorando. Daí eu fiquei preocupada porque ela falou assim, não, mas eu não vou, eu já estou desistindo. Eu fiquei preocupada dela sair embora. Se ela está falando que está preferindo que está desistindo, eu falei, pô, ela vai levantar agora, vai embora, a rua vai embora por causa dela. E vai desistir mesmo. Pelo jeito que ela estava, eu falei, agora eu tenho que pedir socorro. Eu tenho que pedir para alguém me ajudar a segurar, né, acolher, não sei o que a gente vai fazer, porque... Então foi esse o meu desespero, dela pegar e ir embora mesmo, porque ela começou a chorar sem conhecer a mim, sem conhecer o Malaquias. Como é que ela foi acolhida? Então, daí nós descemos, e nós acolhemos ela, vamos junto, tá? Acolhemos, descemos tranquilo. Aí chegou lá, a Venda falou com uma pessoa que está junto conosco também, que fala bem, e ele está sempre, ele falou com ele falou com a Viane assim, não, deixa acontecer, aqui dentro vai acontecer, deixa ela sentadinha. Foi 3 horas da tarde e ela manifestou. Amanhã meu marido está aqui comigo. Não, ele vai estar aqui comigo. Aqui dentro da manhã. Ela profetizou. Que Ela o falou, marido não estava com não ela. estava com ela. Maria deixou ela sozinha. Por isso que ela queria desistir, porque ela se Ela encontra era de só família casal, de casais, né? por que eu estou sozinha? Todo mundo está com o marido. Mas né? ela falou com tanta fé, né, Jorge? Com tanta fé ali dentro. Ela estava sozinha. Falou com tanto negócio. Outro dia o marido estava lá. Por que ela foi chorar perto de vocês? Vocês entenderam É. as coisas Foi a dor. como Deus vai encaminhando? Podia chorar perto de muita gente. Eu diria assim, por que ele foi chorar perto de Jesus? Ah, de você, Malaquias. Então tem certas coisas que o pessoal fala coincidência. Eu digo deusdência. Porque é ele né, é o autor da vida. O caminho é ele, não tem outro. E ele nos usa como instrumentos dele. Naquele momento, o Malaquias não foi Jesus com ela? Foi, claro que é. Foi isso. É, porque nós perguntamos, não, onde você vai trabalhar? Qual grupo você vai trabalhar? Daí ela era o mesmo grupo que Na nós. intercessão. É, na intercessão. Eu falei assim, não, então nós vamos trabalhar junto. Nós vamos estar lá juntos. Daí ela já quis abrir um pequeno sorriso assim, daqui a pouco voltou, chorou. Então, quando a gente foi, né? E ela colocando... ficou intimidada porque o marido não veio e ela queria. E ela estava num lugar onde ninguém ia falar não para ela só porque ela estava sozinha. Não, se ela fica aqui. E aqui, se ela vai trazer. Ela achou que pra ela não sua- ia poder fazer nada porque ela estava sozinha. Exato. No entanto, na hora que fomos acolher os casais, ela foi sem ele, foi sozinha. Mas no outro dia também a graça aconteceu, né? Quer dizer, no mesmo dia ele ligou falando que iria, né? E ele deu um depoimento depois. Ó. É. Ele se manifestou. Então, muitas vezes, quem impede do outro encontrar Jesus somos nós É. que pensamos estar no caminho de Jesus. É. Mas nós somos os maiores empecilhos para os nossos irmãos irem a Jesus pelos nossos preconceitos, pelos nossos julgamentos errados, porque nós ficamos no defeito e não no agora. Esta pessoa que queria que o marido tivesse lá,
ela só trouxe o marido no momento em que ela foi Jesus na vida dele. E ela não tinha sido Jesus na vida dele. E nem deixava que ele encontrasse Jesus. Ela não dava oportunidade para ele. E eu não conheço ele nem ela. Mas sei que é isto. No momento em que ela deu abertura para que ele reconhecesse nela Jesus, ela trouxe ele. E foi naquele momento que ela falou, amanhã ele vai estar aqui. Por que amanhã ele vai estar aqui? Porque eu vou ser Jesus para ele. Eu vou mudar. Porque quem é o trava-roda lá dentro de casa sou eu. É isso aí. No momento em que ela não é, ele vem. E isto, gente, não é o caso dela, é o nosso caso. É a nossa vida. Nós não podemos impedir que o outro conheça Jesus pela nossa incapacidade ou pela nossa vida de pré-julgamentos, onde nós nos consideramos melhores do que os outros, mais dignos do que os outros. Então nós não fazemos com que o outro venha, porque a gente se coloca tanto numa posição superior que o outro não quer nem andar conosco. Aí entra a humildade, né? É isso mesmo. Humildade. E É como isso mesmo. você falou atrás também. E a gente querendo esse caminho também, a gente sofre sim. Caminho da cruz, perante as pessoas que não estão ainda, eu tenho parentes que não falam comigo. É isso mesmo. Porque, a Vera, agora é Beata, tem Maria Teresa Calcutá, ficam achando que ela é super antipática. A Isso. gente já parece um pouco antipática. Olha, festa, Vera, festa. Você, dependendo da posição, você tem um grupo, normalmente fica as pessoas aqui, as pessoas aí, mulheres aqui, homens aqui, tem uns que estão contando piada aqui, tem uns que estão fazendo fofoca A ali. gente já não vai, Você né? chega perto do grupinho, tu fala, muda de assunto. Porque sabe que você Aconteceu essa semana. não pode, Não fale esse aquilo que nome, eles estão galera, fazendo, não gosta desse ser nome. discutido. Os nomes Então muda de assunto que ele chegou aí. É, Aí você fala, pelo amor de Deus, não pode continuar falando, não, o assunto, se não interessa para você, também não interessava para eles. Então você acaba sendo estranho no ninho. Mas Porque eu acho que a a gente maioria quer continuar na mesma. E você agora é um ponto de divisão. Eles vão ter que fazer a opção. Mas E a gente normalmente acho que as não pode pessoas ser não radical querem. também, né, Jackson? Às vezes eu entro na das dele para ver se estraga, né? Não é ser radical, não é né? ser radical. É. Não é ser radical. A gente tem que ser verdadeiro e ter bom senso e discernimento das coisas certas. Né? Tem hora para tudo, tem hora para chorar, tem hora para sorrir. Ah, é lindo né? isso, né? Então, está lá, Essa é passagem, verdade. Então, gente, olha, eu tenho a impressão de que Deus falou conosco hoje. E como Ele falou conosco, vamos nos entregar a Ele, vamos abaixando as nossas cabeças,